Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Paulo Francisco, do Instituto Federal de Goiás. Para quem já me conhece, continuo sendo o mesmo professor Paulo Francisco. Como eu havia dito a vocês, eu vou começar esse ano com um projeto que eu estou chamando aqui de WhatsAula, da disciplina de Algoritmos e Técnicas de Programação, para ajudar meus alunos aí nessa disciplina, que não é considerada uma disciplina tão simples de entender. Ok? Então vamos prestar atenção nessa primeira aula. Pessoal, antes de ir para o código-fonte de um algoritmo propriamente dito, nós precisamos responder algumas perguntas importantes, que são essas aqui, olha. O que é programar? Como se faz isso? O que é lógica? O que é sequência lógica? E vamos definir no final dessa aula, nós vamos ser capazes de definir o que é então algoritmos. Esses conceitos são importantíssimos antes de começarmos um código, porque nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Naturalmente, quando se fala de algoritmos, quem já começa um curso que existe a disciplina de algoritmos, obviamente a pessoa já sabe que ela vai programar. Então, algoritmos, na realidade, é a base da programação. Então, nós precisamos responder a pergunta: o que é programar? De maneira bem simples, nós podemos dizer que programar nada mais é do que nós darmos ordens ao computador. Darmos ordens a ele. Só que será que é fácil dar essas ordens? Tem gente que se considera aí mandão, né? Mas será que essas ordens são simples assim? Ou podem ser feitas de qualquer jeito, né? Poderíamos ameaçar o computador e dizer para ele, né? Faz o que eu quero. Agora eu quero que faça isso ou aquilo. Faça para mim um jogo novo. Será que o computador obedece esse tipo de ordem? Não é bem assim. Ele não vai entender, ele não vai executar o que você quer. É preciso conversar com um jeitinho com o computador. As ordens não vão poder ser ríspidas demais e nem vão poder ser educadas demais, porque o computador ele conhece uma língua específica e para conversar com ele é preciso saber essa língua que ele conversa. Que língua é essa? Ele conversa em binário. Binário, abrindo um parêntese aqui, é a combinação de zeros e uns, de dois dígitos, né? Então, tudo no computador, na realidade, é executado com essa linguagem que ele entende, de baixo nível, que é chamada de linguagem binária. Entretanto, conversar em binário seria insano pensar assim. Vamos imaginar. Alguém diz para o computador 0011, 001, tudo em binário, porque o binário vai ter somente esses dois dígitos. Até poderia passar para ele, e tem formas de conversar com ele diretamente em binário. Ele ficaria feliz. Mas, como que nós vamos entender essa linguagem binária? Para nós, fica insano pensar assim. Que hoje em dia, existem programas que facilitam essa conversa. Esses programas são compiladores, interpretadores, que são como nossos intérpretes para o sistema operacional. E hoje nós conseguimos programar, dar as ordens ao computador, usando uma linguagem de mais alto nível. Quando nós falamos sobre alto nível, nós queremos dizer que é uma linguagem mais próxima do que nós falamos no cotidiano. Baixo nível é o mais próximo que está do hardware. Então, quanto mais próximo do binário, baixo nível. Quanto mais próximo da linguagem humana, nós podemos dizer que é alto nível. E as linguagens de programação que nós temos hoje, que são uma forma de codificar e dar essas ordens que vão ser executadas por programas que vão fazer programas. Isso é legal. Elas facilitam a nossa vida nesse sentido. Então, como seria isso? Nós temos o computador, temos uma pessoa, que os programadores, que somos nós, e nós vamos dar uma ordem para ele. Perceba que
não em binário. Olha, isso aqui não está em binário. Eu tenho uma forma de conversar com ele, e nesse caso aqui eu estou mandando ele escrever na tela, estou mandando ele mostrar. Apareceu uma mensagem, eu sou top. Então, pode ser que ele execute, né? E ele vai executar. Quando nós passamos para ele essa linguagem em uma determinada linguagem de programação, o programa vai ser então compilado ou interpretado e ele vai executar esses comandos, certo? Vai ficar feliz e vai executar. O computador ele é muito obediente, tá? Então, se nós passarmos a ordem de forma correta, ele vai fazer, mesmo que seja algo errado. Por isso que tem programas piratas, hackers, crackers, que fazem uso aí de programas maliciosos que fazem o que é mal, porque o computador é obediente, o computador em si não tem ética. Então, nós precisamos dar as ordens corretas para que ele faça exatamente o que nós queremos. Se você manda ele fazer algo errado, ele vai também fazer. Então, são essas ordens dadas ao computador. Para que nós consigamos dar essas ordens de forma correta para o computador, entra um ingrediente muito importante na programação, que é a lógica. Lógica tem a ver com a correção do pensamento, com nós pensarmos de forma correta. Como que seria isso? Vou dar um exemplo básico. Nós pensamos de forma correta quando nós fazemos as coisas que têm sentido. Um exemplo simples disso é a nossa roupa íntima, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Normalmente nós usamos a roupa íntima por baixo da roupa externa, não é mesmo? Dificilmente você vai ver alguém aí com uma roupa íntima por cima da calça, da saia, da blusa. Por quê? Porque não é lógico fazer isso. Não é um pensamento correto. A gente vai ver isso nos super-heróis, né? Os super-heróis gostam de fazer isso. Mas no cotidiano dificilmente nós veremos isso acontecer. Então a lógica, nós podemos dizer que tem a ver com pensar de forma correta. E quando nós damos ordens para alguém, nesse caso para uma coisa que é o computador, nós precisamos saber dar essas ordens, porque senão, se nós não pensarmos bem, como que nós vamos dar uma ordem de tal forma que seja correta? Então precisamos pensar de forma lógica. Agora, além de pensar bem, perceba que é preciso que esse pensamento, ele tenha as ações lógicas, elas estejam também em uma determinada sequência, que nós chamamos de sequência lógica. Para exemplificar isso, olha só, vamos ver esse exemplo aqui. Imagina que nós estamos do lado de uma cadeira e eu preciso conseguir sentar nessa cadeira. Quais são as ações lógicas? Vamos pensar, quais são as ações lógicas? Eu preciso, obviamente, me posicionar corretamente frente à cadeira, diante dela aí, e sentar, não é mesmo? Se eu tentar sentar sem posicionar a cadeira, o que pode acontecer? Olha só, essa pessoa está com esse problema. Ela diz que primeiro vai sentar e depois vai posicionar a cadeira. Essas ações dela estão corretas? Será que estão corretas essas ações dela? Ela vai sentar primeiro e depois posicionar a cadeira. Tá certo as ações dela, né? Não são ações erradas. Só que elas estão na ordem correta? Creio eu que não. Quando a pessoa faz isso, ela pode ser que sente no chão. Por quê? Porque a cadeira não estava posicionada. Ou seja, embora as ações sejam lógicas, elas não estão numa sequência que faça sentido. Elas não estão numa sequência lógica. Vamos dar mais uma chance para essa pessoa, né? Ela está do lado da cadeira e precisa sentar. Nós já vimos que as ações são essas, ó, posicionar a cadeira e sentar. Agora ele inverteu a ordem. Primeiro ele vai posicionar a cadeira e depois ele vai sentar. Será que agora vai dar certo? Essa sequência que ele pensou aqui, vamos ver o resultado. Ele vai conseguir sentar. Então é assim. Sequência lógica tem a ver com as coisas serem executadas na ordem correta. Porque por mais que nós saibamos o que tem que ser feito, nós precisamos fazer o que tem que ser feito na ordem correta, para que o objetivo final seja então atingido. Depois de raciocinar sobre isso,
nós chegamos à conclusão do que é um algoritmo. Porque programar tem a ver com as ordens que são passadas ao computador na ordem correta. Olha como a lógica está envolvida, a sequência lógica. E quando essas ações, essas ordens são passadas para o computador na ordem correta, nós chamamos isso de algoritmo. Exatamente. Então, nós podemos definir algoritmo como sendo uma sequência de passos que, se seguidos de forma lógica, resolvem um problema. Olha o ponto, seguidos de forma lógica. Então, o algoritmo, nós podemos até dizer que é uma sequência lógica de passos que resolvem um problema. Pensando nessa definição, nós podemos dizer que o algoritmo está no nosso dia a dia. Todos nós executamos algoritmos a todo momento. Ao sair de casa para ir no supermercado, nós planejamos que roupa vamos usar, o que vamos comprar, que rota vamos seguir até chegar ao mercado, a ordem que vamos fazer as coisas, nós fazemos isso mesmo sem perceber. Até um simples movimento de mão, movimento de perna para dar um passo, existe um algoritmo para isso tudo, que nós vamos executando sem mesmo perceber. Então, o algoritmo está em tudo o que nós fazemos. E na programação não é diferente, porque se programar tem a ver com dar ordens ao computador, essas ordens elas devem estar numa sequência correta, então isso é algoritmo. Então, na programação, nós podemos dizer que algoritmo é o quê? Uma sequência lógica de comandos dados ao computador que resolvem um problema. Então, qualquer problema que exista, o primeiro passo é criar uma sequência lógica de passos. E perceba que para isso, eu nem preciso mesmo usar ainda um programa, uma linguagem de programação. Nós percebemos que programar, que algoritmo em si, ele está no nosso cotidiano, não tem a ver ainda com a programação. Então, sabendo o algoritmo que resolve alguma coisa, primeiro sabendo a sequência de passos, depois eu me preocupo em codificar isso para qualquer linguagem de programação. Posso usar qualquer uma delas, Java, C, C++, Python. Então, não importa qual linguagem eu quero usar depois. Se eu já tiver um algoritmo pronto, o que eu tenho que fazer depois é saber as regras da linguagem, para que eu passe aquela sequência lógica que resolve um problema para determinada linguagem de programação. E daí fica fácil, né? Porque normalmente as linguagens de programação têm muitas regras e nós vamos estar com um livrão do lado, né? Sobre como fazer cada comando naquela linguagem de programação. Então, se você já sabe o algoritmo, fica fácil. Olha um exemplo bobo aqui, olha. Vamos imaginar que nós queremos somar dois números e ver o resultado. Qual é o algoritmo? A sequência de passos seria, olha, primeiro, eu vou guardar um número em x. Segundo, eu vou guardar outro número em y. Depois eu vou somar x mais y e vou guardar em z. E depois eu vou mostrar o resultado que está em z. Então, perceba que eu já tenho um algoritmo. Esse algoritmo eu não precisei de linguagem de programação para fazer. Eu não precisei nem mesmo de um computador para fazer. Algoritmo eu posso fazer no papel. Nada mais é do que uma receita para eu atingir um objetivo. Feito o algoritmo, é que vem a mágica para passar para o computador. Eu vou usar uma linguagem de programação que normalmente é de alto nível, ou seja, é mais fácil de dar esses comandos, de transcrever esses passos para essa linguagem. Obviamente que é cheio de regrinhas. E depois que eu uso essa linguagem de programação, o computador executa tudo o que eu quero. Nesse caso, eu guardei o 4 em x, guardei o 6 em y e realizei, então, a soma. Pessoal, então a aula de hoje fica por aqui. O que é que nós aprendemos? Aprendemos o que é programar, o que é lógica, vimos que é importante existir uma sequência lógica e conseguimos definir o que é um algoritmo, que nada mais é que uma sequência de passos lógicos, em uma sequência lógica, que eles vão resolver um determinado problema. Bem, agora nós notamos aqui que escrever algoritmo também tem que ser uma ação simples, existem regras também.
Computador, como nós vimos no começo, eu não posso obrigá-lo a fazer o que eu quero e nem mesmo pedir por favor. Ele não atende os dois extremos. O que ele atende é uma regra própria, né? uma sintaxe, que nós chamamos de sintaxe. Então, na próxima aula, nós vamos ver, começar a entender essas regrinhas, esses comandos, essas sintaxes, para que eu consiga dar a ordem correta para o computador. Até mais!